É chegado o outono. Nessa semana nós estamos começando o mês de abril e estamos aqui novamente para conversar sobre o que plantar em abril, o que semear em abril. Esse mês de início de outono, onde as plantas que nós vamos escolher semear agora vão desenvolver, o seu ciclo de vida ao longo também dos meses de inverno, algumas delas. E é isso que a gente precisa ter em conta na hora de escolher o que semear. E um detalhe importante, eu sempre planto conforme as fases da lua, então o calendário de plantio que eu elaboro e que eu disponibilizo para vocês, para quem ficar até o final do vídeo, é organizado de acordo com as fases da lua. Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e vamos lá conversar sobre o que semear em abril. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal trazendo o calendário de plantio foi em outubro. E naquele vídeo eu expliquei que eu estava fazendo esse calendário para mim mesma, porque eu não lembro de cabeça também quais são as melhores variedades para plantar em todos os meses. Algumas sim, mas não todas. Então eu comecei a organizar e tive a ideia de fazer o vídeo e comecei a disponibilizar os calendários. Mas a cada mês eu vou aprimorando eles, tá? Então, agora, no calendário passado, eu separei por regiões norte, nordeste, regiões mais quentes, da região sul e sudeste. Mas eu achei que ficaria melhor fazer por temperatura. Então, dessa vez, a separação está. As caixinhas laranjas indicam regiões de temperaturas mais altas, em que a temperatura nunca chega a 10 graus ou menos. E as caixinhas azuis indicam regiões aonde o clima atinge 10 graus ou menos, não só nesse mês agora, mas contando 4, 5 meses para frente, que é o ciclo de vida dessas plantas. E aquelas variedades onde não tiver nenhuma caixinha na frente, é porque são possíveis de ser cultivadas em todas as regiões, todos os climas, certo? São mais versáteis. Para organizar os nossos plantios de acordo com as fases da lua, primeiro a gente precisa entender o que muda de uma fase da lua para outra, certo? Mas uma observação bem importante que vai servir para todas elas. Aqui no calendário, a data que eu coloco é a data efetiva da mudança da lua. Mas para plantarmos, se eu quero plantar sob os efeitos da lua nova, o ideal é que eu plante dessa data que está aqui, que é o primeiro dia, até o quarto dia. Porque do quinto dia em diante, ela já começa a ter muita influência da lua seguinte, da fase seguinte, que é a crescente. Então, gradativamente vai diminuindo a força da nova, aumentando a força da lua crescente. A mesma coisa vai acontecer do quinto dia da crescente em diante. Vai diminuir a força da crescente, aumentar a da cheia. Apesar de que entre essas duas luas, o que eu planto numa eu posso plantar na outra. Então, a gente não sente tanto essa transição. E da mesma forma, do quinto dia em diante da lua cheia, já começa a sofrer uma influência também da lua minguante. E depois volta o ciclo da lua minguante para a lua nova. Então, os dias melhores de cada uma das luas para se plantar é o terceiro e o quarto dia. Mas, nem sempre a nossa vida permite que a gente plante com datas assim tão precisas. Desde o primeiro dia da lua em diante já é bom, porque ela já vem numa fase de transição, então ela já atingiu ali a sua, vamos dizer, a sua maturidade, o seu ápice, e ela segue se tornando cada vez mais forte a influência daquela lua específica. Mas, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, vamos lá conversar direitinho sobre cada uma das fases da lua e o que é melhor plantar nela. Então vamos começar pela lua nova. A lua nova é a mais indicada para você plantar tudo aquilo que você pretende armazenar a produção por um longo tempo. Porque é como se essa lua tivesse um defensivo natural contra carunchos e todos esses bichinhos que vão lá roer a sua produção. Então, o que acontece? Por exemplo, regiões de climas quentes. Agora é possível semear na lua nova, para guardar abóbora seca, milho de pipoca, Em todas as outras regiões, inclusive nas regiões de clima calor, é possível plantar para armazenar as cenouras. Lembrando que o que você planta na lua nova não vai ter uma grande produção. Esse não é o ponto forte dessa lua. O ponto forte dessa lua é justamente esse defensivo natural contra as pragas. Então,
Parte da produção você planta na nova, para armazenar. A parte que você vai consumir agora, ou que você vai vender, se for o caso, você planta nas luas mais indicadas para cada um dos cultivos, que a gente vai ver agora na sequência. Então, logo na sequência da lua nova, nós temos a lua crescente. Nessa fase, a força magnética da lua, ela está puxando a seiva para o topo, para cima. Então, é a fase indicada para se plantar todos aqueles alimentos que nós vamos aproveitar a parte superior, a parte que está para fora da terra, para cima da terra, certo? Isso inclui todos os tipos de folhosas, tá? E nessa lua, nesse mês, nós não temos uma distinção entre locais e temperaturas diferentes. Então, vou passar rapidinho aqui a listinha para vocês, né? Nós podemos plantar acelga, agrião, todos os tipos de alface, almeirão, aipo, que também é conhecido como salsão em algumas regiões, os aspargos, o brócolis ramoso, a capuchinha, a cebolinha, a chicória, a couve, o coentro, o espinafre, a mostarda, o nirá, também conhecido como alho de folha, a rúcula, a ora pronobis, a salsa. E na sequência nós já entramos na lua cheia. A lua cheia é boa para a gente, da mesma forma que a crescente, plantar tudo aquilo que produz, que a gente vai aproveitar o que produz acima da terra, mas ela tem uma especialidade. Então, tudo aquilo que nós podemos plantar na crescente, podemos plantar também na cheia, mas a especialidade da cheia são aquelas plantas que produzem frutos ou flores, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, tudo que produz cabeça, né? Brócolis, repolho, couve-flor, é agora, nesse momento que a gente está começando, entrando no caminho do frio, né? Dos meses frios, esse é o momento ideal para a gente plantar todos esses cultivos. Mas vamos passar a listinha bem detalhada para vocês. Para as regiões de clima mais quente, ainda é possível seguir plantando abobrinha, abóbora, berinjela, feijões de vagem, fisales, grão de bico, jiló, maracujá, melancia, melão, milho, pepino, pimentas, maxixe, pimentões, quiabo e também os tomates. Para as regiões quentes ainda é possível produzir. Na verdade, em regiões quentes é possível produzir o ano todo. E para quem está nas regiões de clima mais frio, agora é o momento ideal de plantarmos as ervilhas. Todos os tipos de ervilhas, daqui para frente, né, começando a semear agora, é perfeito. Já foi possível semear em março, né? Elas estão agora indo para um estágio de ser transplantadas para os canteiros, mas agora, maio, ainda é muito bom de semear as ervilhas. E na sequência da lua cheia, nós temos a lua minguante. E nessa lua é indicado o plantio de tudo aquilo que vamos aproveitar, o que se produz abaixo da terra, ou seja, as raízes, os tubérculos, né? Então, por exemplo, o último mês agora para o plantio da cebola roxa. Tá? Essa é uma cebola que ela dá bem em tempos ainda um pouco mais quentes, mas agora no comecinho do outono, o primeiro mês do outono, você ainda pode semear a cebola roxa. E inicia-se, né, o plantio da cebola, do alho poró. Até os meses anteriores eu tinha colocado o alho poró, eu acabei confundindo e coloquei ele na crescente, né? Mas na verdade a parte que a gente aproveita dele fica mais abaixo da terra, então o ideal é plantar na minguante. Podemos também plantar cenouras, rabanetes, beterrabas, e eu não tenho aqui, mas também o nabo. O nabo, nesse momento, você já pode começar o plantio dele, porque ele gosta dos climas mais frios para se desenvolver, tá? A parte de tubérculos, né, que nem a própria cenoura, ela até tem a variedade de verão que a gente pode seguir plantando o tempo todo, mas agora você já não planta mais a variedade de verão. Você começa a plantar a variedade normal, porque ela é um legume, né, que se desenvolve, uma raiz no caso, que se desenvolve melhor nos climas um pouquinho mais frios. E para quem mora nas regiões mais quentes, ainda é possível plantar o gengibre, a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra,
a batata doce, certo? E inclusive naqueles locais onde não há o inverno chuvoso, porque algumas regiões quentes têm um inverno que não é frio, mas chove muito. Nessas regiões não, mas aonde não é tão chuvoso assim, agora também é possível plantar a batata inglesa, porque ela não gosta de muita chuva, ela gosta de um clima mais ameno, mais fresquinho, mas não de muita chuva. Então, pessoal, todas essas informações que eu fui passando ao longo do vídeo estão resumidas nesse calendário de plantio. Ele está disponível, o link para baixar ele está disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Ele está em PDF, vocês podem baixar, utilizar, não tem custo nenhum, tá? Eu sempre vou dizer para vocês, que sempre que vocês forem utilizar, né, mesmo os dos meses anteriores, eu sempre vou atualizando eles, tá? Conforme eu me interesse por um novo tipo de cultivo e busque informações a respeito dele, às vezes eu ainda não conhecia quando eu fiz a primeira versão, então eu vou atualizando. Então sempre que você for usar, baixe o mais recente, tá? E a intenção é que vocês possam, quem quiser, né, possa imprimir e ir juntando todos eles numa pastinha para você poder consultar facilmente sempre que você precisar. E aí um exemplo, por exemplo, agora esse mês eu acabei de incluir aqui o aspargo, que eu ainda não tinha nos calendários anteriores, né? E que eu tô fazendo aí uns testes de plantio, né? Tô com uma mudinha aqui no vaso, enfim. Então, vamos vendo, tô aprendendo a cultivar, nunca tinha cultivado aspargo. E assim, a gente vai aprendendo, descobrindo novas variedades e eu vou sempre incluindo e atualizando, tá certo? Mas eu quero aproveitar e perguntar para vocês deixarem aqui nos comentários se algum cultivo que vocês costumam aí plantar com regularidade não tá nesse calendário. Então deixem aí sugestões na descrição, porque eu sempre gosto de conhecer novas... na descrição não, nos comentários. Eu sempre gosto de conhecer novos cultivos e consumir novos produtos aí, novas hortaliças. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não tenha ficado faltando informações, mas se faltou também é só deixar nos comentários que uma vez por semana eu passo respondendo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Audio Jungle.